com alguma dúvida sobre a sua bancada da cozinha. E é nesse vídeo que você vai saber tudinho o que você precisa saber para locar ela, ou seja, onde ela vai ser colocada, como ela vai ser colocada e o que colocar nela. Olá, minha gente, como é que vocês estão? Vamos começar aonde que ela vai, onde que ela vai ser colocada. Isso, né, considerando que você ainda está, pela graça de Deus, você ainda está na fase de obra, não foi feita essa parte ainda, você não colocou os pontos. Agora, se você já tem o ponto de gás, ponto de água, esgoto, se não quiser mexer, aí vamos do jeito que dá, né? Mas se você ainda não colocou, vamos descobrir onde colocar ela primeiro. Então, antes de tudo, para qualquer coisa na sua casa, a gente precisa pensar no layout. O layout, que eu sempre falo aqui, o layout é o que a gente olha de cima. Então, olhando de cima, de planta baixa, aonde que fica cada elemento? Nesse caso, como é a cozinha, onde fica a geladeira, onde fica o fogão, onde fica a cuba, aonde que isso é o layout. E definindo o layout, aí a gente que vai para as outras coisas, mas o mais importante é ter uma cozinha funcional. Porque não adianta nada ter uma cozinha linda, maravilhosa, que ela não é funcional, porque uma cozinha que não é funcional, ela não tem aquele ritmo de trabalho bom, porque você tem que ficar dando volta, não consegue pegar as coisas muito bem. A pessoa desanima para fazer comida, a gente sabe, né? Então vamos ajudar aí. E uma cozinha funcional, tudo fica mais harmônico. Ainda se for bonito, a gente tem até vontade de ficar cozinhando o tempo todo, né? Pelo menos no primeiro mês. Então, ó, a primeira coisa que a gente precisa fazer é essa triangulação. A gente chama isso de triangulação de uso, de serviço. A gente precisa ter isso, porque primeiro a gente pega o alimento da geladeira, depois a gente higieniza e depois a gente cozinha. É assim que é o ritmo da cozinha. Precisa ser assim? Não, mas nesse caso aqui é porque a gente tem duas bancadas, uma na frente da outra, a gente consegue fazer a triangulação. Mas, paradoxo dos paradoxos, a gente também consegue fazer essa triangulação em linha reta. Sim, eu sei, mas a gente chama também de triangulação. Só que aí no caso vai estar geladeira, pia e fogão. Sempre nessa ordem, porque a gente precisa pegar o alimento, lavar e cozinhar. Aí agora você vai ver se você tem espaço para que ela seja linear, para que ela seja em L ou para que você tenha uma península ou ilha. A ilha, como o nome mesmo diz, ela é isolada, ela é uma bancada isolada. Quem que não tem o sonho de ter uma ilha, né? Ou uma península é que ela sai da sua própria bancada, ela é uma continuação, né? Ela está acoplada ao restante da bancada. Se atente à península e à ilha de pelo menos ter a distância entre uma e outra, assim, do mínimo, que já é muito mínimo, 90. A gente sabe que a gente consegue viver de qualquer jeito, mas 90 já fica apertadinho. 90 para uma pessoa só trabalhar. Mas assim, o ideal é 1,20 m. Também não dá para ser muito longa, porque aí você tem que pegar um trem para ir de um lado para o outro fazer, ninguém vai usar a ilha, eu já sei. Então ela também não pode ser muito longa. Ali 1,20 m é o ideal. Porque aí você consegue se mexer, pegar coisa, abaixar e pegar coisa aqui embaixo no armário, do outro lado também, sem ficar dando volta. Então 1,20 m é joia, é maravilhoso. Aí a profundidade da ilha, ela tem no mínimo também 60. A profundidade da bancada vai ser no mínimo, a gente parte do mínimo, que é a gente parte da regra, 60. Aí conforme eu vou falando os apetrechos que a gente pode ter, aí sim você vai adicionando coisas e claro que aí você vai precisar de uma bancada mais longa. Mas a gente sempre sai do padrão, que o padrão é 60 de profundidade, tá? De você até o final da sua bancada. A mesma coisa para a península e para a ilha. Só que nesse caso é para quem vai trabalhar. Só que aí depois de você ver aonde que você vai trabalhar as coisas, né? Se você vai colocar o cooktop de um lado e a pia de outro, ou ambos em um lugar e a ilha vai ficar só bancada lisa para fazer pão, para fazer massa, enfim. Você vai precisar saber para que serve a sua ilha. Se a sua ilha for de serviço, se você for fazer coisa nela, ela precisa estar na altura da mesma bancada. Qual é a altura? A altura padrão 90. Para mim fica perfeito. Eu tenho uma altura padrão, 1,70 m. Para minha família também sempre ficou muito bom 90. Se você for um pouquinho mais baixinho, um pouquinho menos. Se for um pouquinho mais altinho, um pouquinho mais. E assim vai. Mas o padrão, 90. 90 é um chuchu. Então, se a sua ilha for de serviço, você vai fazer coisa na sua ilha, também tem que ser na mesma altura, 90. E aí a profundidade, 60. Eu acho 60 é o mínimo, tá? Mas eu acho pequeno.
Por quê? Porque a ilha, normalmente, ela não tem nada, né, não tem parede na frente. Então 60 já fica meio apertadinho de você querer colocar coisa e aí pode cair, enfim. Eu prefiro um pouquinho maior, pelo menos 70. Isso se você for usar de serviço, por exemplo, com o cooktop, né, com o fogão. Mas aí se você for usar bancada também para serviço e para refeição rápida, né, que na frente é refeição rápida, no mínimo, do mínimo 70. 70, 80 é o ideal. Dá para ser um pouquinho maior para ter mais espaço. E aí a altura, você pode dividir também as alturas, né, da sua ilha. Se você quer que a pessoa sente numa cadeira, aí ela tem que ser um pouquinho mais baixo do que a ilha, do que a altura de serviço. Que aí tem que ser 75 a altura da onde vai a cadeira. Se você quiser que a pessoa sente numa banqueta, que é refeição rápida, porque saiba, né, a banqueta é desconfortável assim no dia a dia, principalmente para algumas pessoas é mais desconfortável. Aí você tem que ter ali 1 metro, 1,20 m no máximo, 1,20 m é o máximo, tá? Aí é uma bancada bem alta. 1 metro, 1,10 m é ok. E aí se você quiser uma bancada na mesma altura da de serviço, que é de 90, aí você vai usar uma banqueta barra cadeira. Tem várias no mercado também, tá? Que ela é uma banqueta baixa ou uma cadeira alta. E aí, voltando para as bancadas, né? Qual a largura da bancada? Tudo, absolutamente tudo que a gente vai botar na nossa casa, para ele não ser um elefante branco, a gente sempre parte da circulação. É a circulação que manda qual é o tamanho dos nossos móveis, onde que vai os nossos móveis, por quê e como, entendeu? A circulação. Então você vai traçar, você vai olhar de cima a sua cozinha e você vai traçar aonde que eu passo. Cadê a porta que eu chego e cadê a outra porta que eu passo? Onde que eu vou passar? Traçou isso daí, a gente tem que ter uma circulação mínima, 60. Circulação mínima. Se for de porta, aí você segue o tamanho da porta de 80, né? Então você vai ter ali 1 metro, enfim. Mas aí da parede, a gente precisa disso. E aí, como eu falei, o que tem na frente? Tem uma parede? Pronto, já tá delimitado pela própria parede. Agora, não, vou botar uma ilha, vou botar uma península. Considera ali 60, o mínimo da bancada que vai ficar na parede, 1,20 m entre uma bancada e outra, né, que é a da ilha, e mais, no mínimo, 70 da outra. Tudo isso precisa ser levantado para ver se encaixa ou não na sua cozinha. De preferência para o cooktop ficar mais próximo de janelas ou portas se não tiver janela, né? Mas o mais próximo de aberturas. E aí, delimitado o desenho, sabendo onde que fica o desenho da sua bancada, aí que a gente vai para os apetrechos. O que a gente gosta é dos apetrechos, das coisas que vão nele. É isso que faz o nosso olho brilhar. Quais os materiais, o que usar. Aqui sobre o material eu vou ser um pouco escorregadia, porque isso daí daria um outro vídeo só para os materiais da bancada. Mas já lhes adianto que pelo amor de Deus, não coloque bancada de porcelanato, tá? Você vai me agradecer por isso um dia, tá? Não coloque, não, só não põe. Se eu pudesse falar uma frase, por que não colocar bancada de porcelanato? Eu responderia, só não, tá? Só não. Bancada ou inox ou de pedra, tá? Pedra natural. Nada de porcelanato. Ainda se for porcelanato, porque o porcelanato está numa bancada de alvenaria, então você revestiu, vá lá. Agora, se for só ele, pelo amor de Deus, não. Além de ser muito feio, em 3 anos, aí ó, conta aí, 3 anos ele vai estar muito feio. Porque na hora, você vai bater o olho, você vai ficar apaixonada. Depois de 3 anos, aquilo lá tá todo quebradinho, tá? Não tem como aquilo ficar bonito. Você bate o olho, você sabe que é uma imitação. E, né, a gente sabe, não dá. Que aí você vai me dizer, mas o meu sonho é ter aquela pedra Carrara e tal, mas é muito caro, uma pedra branca, eu não consigo botar, então eu vou botar um porcelanato. Aí você tem 2 caminhos. Deixa eu ilustrar bem pra vocês. Meu sonho é ter um Porsche. Acho tão lindo, é um carro maravilhoso, é lindo, maravilhoso. Mas eu só posso ter um Gol. Pensa comigo, será que esse Gol vestidinho de Porsche vai ficar legal? Vai ficar bonito? Vai ficar agradável? Eu não gosto, eu acho feio. A grande maioria das pessoas também acha feio. Mas aí chega a segunda opção.
Eu não tô nem aí, o que eu quero é ser feliz, então eu vou botar do jeito que eu quero. Então eu vou sim vestir o meu Gol de Porsche. Aí tudo bem, se você quiser ser feliz assim, vai. Mas saiba que todo mundo vai ver que é um Gol vestido de Porsche. Se você não se incomoda, ótimo pra você. Mas não me venha aqui daqui 3 anos me dizer que é o pior arrependimento que você tem na vida, porque você só gastou dinheiro e vai ter que gastar mais e agora colocar sim uma pedra de verdade, porque afinal de contas ela tá toda lascada, aquela bancada horrorosa de porcelanato. Eu me emocionei um pouquinho aqui, mas não tem como defender, tem coisa que não dá. E aí, das pedras, o que botar, o que não botar? Dá pra botar pedra branca? Não dá? Qual que é? Em resumo, resumão. Vamos evitar os mármores. Não é porque ele é poroso. Poroso é o nosso cabelo. Ele não é poroso, tá? O problema do mármore é que ele, alguns e de forma diferentes, cada um na sua particularidade, feito à mão de Deus, né? Ele mesmo que fez. Alguns, eles reagem quimicamente a certos estímulos. Por exemplo, o limão, o café não tem como, né? O café mancha mesmo, o vinho também, como ele é ácido, ele reage. Então ele vai ficar manchado. Não é que ele é poroso, é que ele reage. Então, assim, de regrinha, na maioria das vezes, na maioria dos mármores, a gente não coloca mármore na cozinha. E sim, tem os mármores que são porosos, sim. Além do nosso cabelo também tem os porosos, mas a grande maioria, o Carrara, por exemplo, não é que ele é poroso, tá? Aí tem os granitos. Os granitos, eles dão uma manchadinha sim. Eles são duros na queda, são maravilhosos. Eu mesma tenho um granito Itaúnas, eu cuido bastante. Caiu um pouquinho de café, né? Sempre tem um cafezinho. Ele deu já uma manchadinha. Eu não me importo. É a história que a minha casa tá contando. Eu juro que eu não me importo, mas eu cuido com outras coisas, né? Que eu não deixo nada ficar muito tempo em cima dele. O café, porque, né, acabou eu não vendo. Mas vaza da cafeteira e eu acabo não vendo. Mas eu não deixo sujeira em cima da bancada. Já quando eu vejo que tá sujo, já vou lá e limpo. Não mancha. Pode ficar assim algumas horas, mas não dá pra ficar a noite inteira com molho vermelho lá em cima, porque vai manchar. Se você não quer ter esse tipo de trabalho, coloque um granito mais escuro. Granitos e quartzitos são maravilhosos. Os quartzitos, eles são bem mais caros. Mas eles são lindos, tem 1 milhão de opções de cores e eles são bem mais duráveis e eles são bem mais duros, bem mais resistentes do que o granito. Óbvio que eles são bem mais caros também, mas eles são um chuchu, são uma obra de arte. Principalmente para quem não gosta muito do aspecto do granito. Eu gosto muito, mas tem gente que não gosta. E ainda tem as pedras, né, os silstones, né, que são resinas, né, que são feitas, são industrializados. São legais, são bonitas, a maioria delas e a maioria das pessoas também opta por elas por não ter manchas, né, manchas naturais que eu digo, não tem veios, não tem nada, porque eles são lisos de uma cor que você quiser. O Corian também, né? Mas na minha opinião, se você tem a opção de colocar, porque são caros, né? Se você tem a opção de colocar uma pedra que conta uma história, que é natural, que veio da natureza, feita por Deus, que tem a sua própria história, os seus próprios veios, uma riqueza de detalhes e cores e... fantástico, é simplesmente fantástico. Por que colocar uma coisinha sem graça, sem cor, sem vida, sem alma, entende? Então, opções, né? A gente pode também escolher, isso vai do design, né? Eu quero botar muita informação fora, então a minha pedra vai ter que ser um pouco mais clean, digamos assim. Beleza, ok. Então tem que ser visto no contexto. E aí você vai ter que ver, né? E agora os bate-apetrecho do nosso cinto de utilidades, o que a gente vai colocar em cima? Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre cooktops e fogões, se você vai preferir um fogão, se você vai preferir um cooktop, o que você vai preferir, veja aí. Antes de entrar na seara das cubas, que aí é uma infinidade, vamos ver o que colocar junto com a cuba. Primeira coisa, você já tem o ponto de água e esgoto? Se você já tem, o seu ponto vem de baixo ou está na parede? Se for da parede, ou se você ainda tem tempo de escolher, o de parede, o benefício de parede é: você pode escolher a altura, não coloca muito alto porque senão respinga demais, não coloque muito baixo, senão atrapalha você lavando, e isso também serve para as bicas de bancada. E se você não tem água quente, saiba que você vai ter que colocar uma daquelas hidras, e claro, e você fizer questão da água quente, você vai ter que colocar aquelas hidras que são feias, né? As elétricas são bem feinhas. Não tem nenhuma que eu consigo dizer assim, não, essa é bonita, não tem.
Mas a água quente, né? A água quente, eu também não consigo viver sem água quente. Não daria pra eu... Ou é água vinda do encanamento quente, né? A gás ou do boiler, ou teria que ser essa aí. As de baixo, aí já tem a opção de você escolher a torneira que você quiser e aí colocar o aquecedor de passagem, que é tipo o chuveiro, lá embaixo, dentro do armário. Aí sim, aí você tem a opção. Agora, se é de parede, já era, você vai ter que botar a hidra. O bom da de parede é que você não ocupa nada na sua bancada, o que é maravilhoso. Pra você não ter que ficar limpando ao redor, pra você não perder aquele espaço, é ótimo. Mas as de bancada, primeiro que você tem a maior flexibilidade, porque se o ponto tá aqui e a tua bancada tem que ficar aqui, você consegue trazer com um flexível, né, o ponto aonde você quiser. Segundo que as torneiras de bancada são bem mais bonitas, tá? Tem uma infinidade muito maior de opções que são muito mais bonitas, eu prefiro. Mas você perde ali os seus 8 centímetros de... 6, né? Tudo bem. Mas entre 6 a 8 centímetros no mínimo ali pra botar o furo na sua bancada, tá? Então aquilo ali já não dá pra ser usado. Não dá pra ter essa parte da cuba. Aí, isso é apetrecho, tá? Então, vai de você. Eu já tive 1 milhão de clientes que me falaram: isso eu gosto, isso eu não gosto. O que um adora, o outro odeia. Então, veja, se você não tem, tente pensar como que você trabalha na cozinha, como que você age na cozinha pra ver se encaixa na sua vida. Dispenser de detergente, eu amo, particularmente, mas por exemplo, eu sempre usei dispenser normal, daqueles fora, né, de plástico ou de porcelana, e eu sempre coloquei meu detergente ali dentro, eu não me incomodo, eu prefiro, sempre preferi assim que ter o detergente. Mas tem gente que prefere pegar o detergente e colocar na esponja. Quem trabalha assim com o detergente não vai se adaptar com um dispenser na bancada. E outra coisa, quem sempre tem a cuba muito cheia, também fica um pouco difícil, porque o dispenser, ele fica todo embutido e só vai ficar o cabinho assim pra fora dentro da cuba, tá? Se você que lava a louça, se você é a pessoa que mais lava a louça, você for destro, colocar do lado direito. Se você for canhoto, colocar do lado esquerdo, tá? Mas isso é questão de praticidade. Até pra colocar no meio, se a sua torneira fica na parede. Mas eu não acho muito usual não, porque aí você tem que pegar assim, sabe? Aqui é melhor, tá? Ou aqui no caso dos canhotinhos, tá? Então dispenser, tal, veja, olha, sempre se atente que tem 2 preços no mercado, tá? Um que é imitação de inox, que é sempre o mais baratinho, e o de inox mesmo. O de inox, ele não oxida. O falso inox parece inox, mas é barato. Você vai colocar ele, ó, ele vai oxidar. Só que o dispenser de detergente é aquela coisa. E oxidou, se eu não me engano, é uns R$40 o que é imitação, tá? Que não é inox. Oxidou, você pega, joga fora e compra outro, né? Agora, se você não quer se incomodar nunca mais, paga um pouquinho mais caro e compra o inox, que aí você sabe que vai dar pra sempre, então pra toda a sua vida, e ele não vai oxidar mesmo. Aí atente-se que tudo que você for colocar aqui na bancada embutido, ele vai comer espaço aqui dentro da sua bancada, tá? Então, como eu disse, veja se isso se aplica a você. Segundo item aí que eu gosto muito, eu particularmente não dispenso, a lixeira embutida, de inox também. Lembre-se que ela vai comer um baita de um espaço de marcenaria, mas qual seria outra opção? Ou colocar aquelas de cima, que não é embutida, né, em cima da bancada, que eu não acho muito legal, não gosto, fica feio no meio da bancada, tá sempre aquele trambolho ali. E as da bancada, que fica dentro da bancada. Eu gosto da opção de ter uma grande, e se você tem esse espaço. Você pode botar uma de tulha, né, que é aquelas que abrem assim, né, 45, ou você pode botar de gavetão. Essas daí são grandes, principalmente para apartamento, é bom que você não tá muito próximo da central do lixo. Então você consegue colocar a caixa de leite maior, tudo aqui nessa grande. E na de bancada você coloca os restinhos das coisas que tem pra botar, né? Eu já tive uma de 3 litros, eu achava que eu era feliz com ela. Gostava muito, até porque ela era uma coisinha assim, pequenininha. Ocupava bem menos espaço dos meus armários, mas quando eu comprei a de 5 litros, aí que eu percebi que a minha vida
melhorou muito, porque a de 5 litros cabe caixas de leite, claro, amassadinhas, mas é um chuchu. 5 litros eu acho que é o ideal. Só que, claro, 5 litros, o diâmetro dela é maior, o buraco na sua bancada é maior, e ela ocupa mais espaço lá embaixo também. Ah, e onde colocar a tal da lixeira embutida? Eu sempre especifiquei, na minha casa era assim, sempre especifiquei do lado de fora da área úmida. A área úmida é onde vai estar a sua cuba e vai ter um rebaixo na espessura da pedra, ou se for em core ali, cerca de 8 milímetros ou 10 milímetros, né, que é 1 centímetro, para você fazer os serviços molhados, né? Então toda a água você escorre facilmente para dentro da cuba e não sai. Eu sempre especifiquei a lixeira do lado de fora dessa área molhada. Eu usava na minha casa. Antes de especificar ela do lado de dentro da área molhada, eu decidi provar na minha própria casa. A gente trocou a pedra e aí eu quis testar, colocar ela do lado da área molhada, ou seja, dentro da área molhada. Eu tirei isso da minha cabeça? Claro que não. Da minha vivência, eu soube que como essa minha lixeira, essa lixeira de bancada, ela é justamente para resto de comida, né? Porque você tô cortando um tomate, eu tô tirando as pelhancas da carne, a gente pega e já coloca dentro. E sempre dá uma caidinha do lado de fora, na bancada mesmo, e eu sempre achei um nojo. E aí eu sempre tinha que lavar do lado de fora da área molhada, o que eu não curtia muito. Por isso eu tive a brilhante ideia de colocar ela do lado de dentro da área molhada. Eu achei legal, achei muito melhor, porque é só ir lavando. Mas eu tive um problema, então se você escolher do lado de dentro da área molhada, se atente a isso. Eu avisei, hein? Se atente a isso, fale com o seu marmorista e fique de olho quando ele estiver instalando, para que o nível seja... o nível da sua bancada ele esteja perfeito, porque a minha ficou desnivelada. Eu não podia acompanhar a instalação. Quando eu cheguei já estava instalado, eles vão vir arrumar, né? Vão tirar e vão colocar de volta. Mas ela ficou um pouquinho inclinada e justamente toda a água da minha área molhada vai para a lixeira. A lixeira nada mais ela é colada, né? Ela tem um perfil colado na pedra, mas nada mais é que depois desse perfil um buraco que vai para o meu armário. Então toda a água que fica lá empoçada, ela fica empoçada, cai dentro do buraco da lixeira. É um saco, por isso que eles vão vir arrumar. Então se atente a isso, para não se incomodar. Mas eu gostei da lixeira do lado de dentro da área molhada. Não sei se eu indicaria para quem não vai executar, ficar de olho no nível, né? Porque realmente, se o nível for mal feito, se for mal executado, aí você tem muito mais problema do que se você tivesse colocado do lado de fora. Porque se você colocar do lado de fora, não importa nenhum nível. Se ficar todo cagado, se for uma instalação toda cagada, ainda assim não vai ter problema. Mas você vai ter aquela coisa de caiu sujeira, você vai ter que ficar limpando ali do lado de fora da área molhada mesmo. Calhas úmidas. A calha úmida ficou muito famosa, eu gosto bastante. Saiba que ela ocupa bastante espaço. Será que você quer? Não sei. Veja, a gente tem alguns formatos de calha úmida, né? Tem umas maiorzinhas, tem umas menorzinhas, mais quadradinhas, tem mais quadradinhas, tem mais retangulares, menores, tem umas maiores zonas. Essas maiores zonas ainda, elas têm que ser colocadas na frente da cuba. Ou seja, nesse caso, a gente tem que aumentar o tamanho da bancada. O que era no mínimo 60, aí agora você vai ter que aumentar mais e depende do modelo que você vai escolher para sua calha úmida. E agora sobre as cubas. A cuba, aí o céu é o limite. Basicamente você tem as opções de cuba. Tem um vídeo aqui no canal sobre as cubas de banheiro. Basicamente você tem ali as mesmas ideias, mas aqui a gente tem uma funcionalidade totalmente diferente, que é a cozinha, né? Então, a gente tem que se atentar muito bem a qual cuba a gente vai escolher. Se a gente tem um sonho de ter outro tipo de cuba, ou se não, uma cuba normal já é o suficiente. Tamanho de cuba. Aí, né, lembrem que você já delimitou o tamanho da largura da sua bancada, você já sabe o tamanho da sua bancada. Agora você vai escolher o tamanho da sua cuba. Como que eu escolho o tamanho da minha cuba? Quanto maior, melhor, tá? Mas saiba que quanto mais alta ela for, mais ela ocupa embaixo.
saiba também que uma muito rasinha sempre vai parecer que você tá com tudo sujo. Bota 3 copinhos ali, já parece que tem muita louça. Enquanto que aquelas mais profundas, elas ocupam realmente mais espaço na bancada, né, no armário embaixo, mas você pode botar um monte de louça que não parece que tá aquela bagunça toda, sabe? Então veja, se você é uma casa que faz muita louça o tempo inteiro, eu recomendaria colocar uma mais profunda. Prefiro colocar uma mais profunda do que maior. Mas o tamanho também, quanto maior, melhor. Só que antes de escolher isso, você tem que ver o quanto você tem de bancada. Não adianta você colocar uma banheira como cuba e você não ter nada de bancada, porque não ter bancada te lasca. Você precisa ter bancada para trabalho. O mínimo do mínimo é 50. Mas você fica enforcado, né? Porque você já tem 50. Aí tem um espaço. Quando você vai preparar uma comida, você pega as coisas, coloca nessa bancada, já perdeu esse espaço. Então, veja, o mínimo 50. O máximo que você conseguir de bancada. Dê preferência para você ter bancada do que cuba. Se eu não tenho muito espaço, eu pego uma menorzinha, mas aí eu compro uma mais alta, mais profunda, né? Porque melhor profunda do que larga. Se eu tenho, não, eu tenho um baita de um espaço, tenho ainda a ilha, tenho uma bancada gigantesca, aí sim, como uma baita de uma cuba grande que você consegue lavar de tudo ali dentro, mesmo que você não faça muita louça, mas uma cuba grande é um chuchu. E aí, de todos os modelos, você pode escolher a cuba única e a cuba dupla. A cuba dupla eu gosto bastante, porque aí você não precisa nem de calha úmida, porque aí você higieniza as coisas, lava as coisas de um lado e coloca para escorrer do outro. Eu gosto bastante dessa opção e agora tem um monte de opções da Tramontina. A Tramontina tem um monte de opções legais que você pode comprar apetrechos para a sua cuba. Então tem coisinhas que você pode colocar nessa segunda cuba. Tábua, escorredorzinho, coisas aradinhas, coisas maravilhosinhas, coisas de inox, enfim, um monte de coisa que você pode colocar em cima dessa cuba para ficar escorrendo. Eu acho bem mais legal do que ter uma calha. Inclusive sobre a calha úmida precisa ter um ponto de esgoto, tá? Pra sair essa água que escorre dela. Cuba dupla ou não, você tem que escolher aí. As duplas são um pouquinho mais caras que... em geral ali, ou o dobro do preço, ou metade do dobro do preço a mais. Mas é uma opção muito legal, eu gosto, tá? Ela ocupa espaço no seu armário. Se você tem espaço suficiente sobrando, ok. Se não, se atente a isso. Aí, dos materiais das cubas, é igual as do banheiro. Tem um monte de opções. As mais conhecidas, claro, inox. Mas vamos pelas menos conhecidas. De pedra, esculpida na pedra. Sinceridade, só funciona em showroom. Pra gente que vive, não. Primeiro que eu acho um nojo. Eu acho um nojo. Pra ser esculpida, ela vai ter em pedra natural, né? As de Corian, tudo bem. A de Corian você consegue modular do jeito que você quiser. Aí ela tem o caimento certo, ela é abaloadinha pra você limpar, é muito mais higiênico. Não gosto, mas tem a opção dela ser uma coisa só. Bancada e cuba, uma coisa só. Mas essas de pedra natural, não tem como fazer curvada. Até tem, mas aí seria muito mais caro. Mas aí você normalmente é quadradinha, então fica coisa assim nas quinas. Eu não gosto, tá? Bom, tem opção aí. Se você é uma pessoa que não cozinha, se tem pessoas que cozinham pra você e limpa a casa pra você diariamente, aí tudo bem. Que ela realmente vai ficar pra bonito. Agora, se não for só pra bonito, não colocaria. Se for pra usar, Aí as de inox, né? Inox. Né? Qual a diferença de cuba e pia? A pia é quando ela é inteira, né? É a bancada com a cuba junto, né? Normalmente aquelas que já vem pronta, que você compra e só coloca em cima do móvelzinho. Aquelas são pias. A cuba é só o buraco, né? O negócio que... O buraco. O acabamento mais comum é você fazer o buraco da pedra e colar, né? O marmoreiro que cola, você cola por baixo, tá? Então fica lá o acabamento da pedra. Vou deixar aqui. O acabamento da pedra e ela fica colada por baixo. Eu acho essa muito higiênica, tá? Ela pra mim, a melhor opção. É a mais conhecida e a que dá mais certo. Você joga tudo pra dentro, nada fica de fora, não tem problema pra colocar pra dentro da cuba os restos, as águas, as coisas, né?
Então, mas a gente tem as outras opções. A gente tem a de sobrepor, que aí faz o buraco da cuba e coloca ela por cima. Ela é mais fácil de executar, exige menos cola e tudo mais. Chance mínima de dar ruim com a execução, porque ela por baixo pode sair a cola. Difícil, tá? Porque normalmente eles passam 2 camadas de cola. Difícil dar merda, mas pode dar. Agora, a de sobrepor é impossível de dar merda. Mas ela vai ficar aquele degrauzinho, sabe? Entre a cuba e a pedra. Eu acho, sinceramente, cara, não vejo porquê. Se você quiser dar esse detalhe, né, de um filetinho de inox, ok, mas eu não gosto dessa de sobrepor, justamente porque é um saco de você colocar pra dentro aquela água ou sujeira do que você tá cozinhando e tal, tudo pra dentro da sua pia. Acho bem longe de útil. Mas você tem essa opção é legal. Ela é bem mais difícil e mais cara, obviamente, de executar. Porque você vai fazer um desgaste e esse filetinho de inox vai ficar no mesmo nível da bancada. Aí sim, aí beleza, que você consegue jogar facilmente a sujeira e a água pra dentro da cuba. Aí sim. Agora de sobrepor, eu não gosto. Claro, é muito mais barata do que esse modelo, né? É justamente por isso que ela é mais cara. Mas aí eu acho que é muito melhor de usar no dia a dia também. E de cubas a gente tem a famigerada FormSink, né? Ou cuba de fazenda. A cuba de fazenda, ela é muito conhecida agora aqui no Brasil, porque ela virou moda, mas vocês sabem que o próprio nome já diz mesmo, ela é uma herança dos Estados Unidos, né? Então lá ainda assim, eles têm uma cultura muito grande de usar a FarmSync. Como que funciona? Será que vale a pena a FarmSync para você? Depende do perfil do usuário. Para mim, não funcionaria. Então, eu nunca nem optei por ela, tá? Não funcionaria. Mas veja se é pra você. Lá nos Estados Unidos, quase toda a família, eles têm culturalmente, eles usam muito a máquina de lavar louça. Aqui eu já vi muita gente, por mais que tenha dinheiro, por mais que esteja fazendo obra e pode sim colocar um ponto a mais de esgoto e água para a lava-louça, prefere não ter lava-louça, porque não gosta, enfim. É preconceito, porque a lava-louça é maravilhosa, eu amo, tá? É uma segunda mãe. Quem tem lava-louça, aí não precisa ter uma cuba toda, né? Que você pega da cuba e já coloca na lava-louça. Agora, quem cozinha bastante, que lava muita louça, tem opções piores, né? Ela não é ruim, mas a cuba normal com área molhada eu acho mais agradável. Porque a FarmSync, justamente pelo aspecto que a gente quer dar nela, é só ela e uma borda fininha de pedra, só a pedra mesmo sem área molhada. Justamente por isso ela não tem área molhada, então a bancada, a pedra da bancada, ela tem que ter um caimento ao contrário, né? Ela tem que ter um caimentinho empurrando a água pra dentro. E aí você pega o que tem dentro lá e joga, né, o que caiu assim da pedra e joga pra dentro da cuba. Aí veja aí se isso é pra você, né? Pra mim eu não gostaria. Acho bonita, acho linda mesmo, mas usualmente pra mim não serviria. Se você não se incomoda, também não usa muito, enfim, fica aí o seu critério. A FarmSync lá nos Estados Unidos, eles têm tudo muito manufaturado, né? A industrialização deles é muito mais forte do que aqui. Tudo lá vem pronto. Aqui a gente tem muito marmoreiro, feito à mão mesmo, né? Essas partes de cortar o granito, colocar o granito, instalar o granito, lá não. Lá eles compram no mercado granito pronto e trazem pra casa. Por isso que ela é muito fácil, porque simplesmente vem o buraco, você coloca, não tem área molhada nem nada, você coloca e aí vem e coloca a FarmSync por cima. Existe a FarmSync de sobrepor, né, que é por cima, é mais bonita, mas pensa só, por maior que ela seja, tá? Porque existem FarmSyncs gigantescas, mas por maior que ela seja, em algum momento você vai precisar usar a bancada, certo? Vai cortar tomate, que cai água, carne. Como é que você vai lavar lá na bancada e vai empurrar com o rodinho para dentro da sua FarmSync se ela é de sobrepor, ou seja, ela fica em cima, ela fica com uma borda em cima? Não dá. Aí você tem que lavar aqui e secar aqui mesmo. Eu acho isso, cara, sinceramente, é bonito. Mas pra mim, pelo menos, é pra um showroom também. Não acho nada usual. Tem as FarmSyncs também que são de embutir, que elas são realmente coladas também por baixo da pedra. Aí sim,
porque aí você empurra também até ela, toda essa sujeira, a água que cai pro lado de dentro. Até dá pra ser uma Farm Sink menorzinha. E quanto a material de Farm Sink, a mais conhecida, a mais famosa, é a de porcelana, né, cara. As de porcelana, pra você ter ideia, né, é que varia muito, tá, gente? O céu é o limite no valor das cubas. Mas uma de 50, 60 centímetros vai ser ali entre 2.500, 2.700 e pode ser muito maior, né? Depende da qualidade, de quem fez, se for artesanal, tudo mais. E aí a gente tem a Farm Sink de inox, que são lindas também. A Tramontina tem uma linha que é maravilhosa, para vocês terem uma ideia também. A normal é cerca de 5.500. E a Farm Sink dupla, que dentro, né, tem uma divisória fazendo 2 cubas, que também é muito linda. Aí é 2.000 a mais, 7.500 mais ou menos, tá? Isso da Tramontina. E vale também para cuba de inox, a comum, tem um monte de opção, tá? Tem de 200 a 500 mais ou menos as mais comuns. E tem umas que são muito mais caras. As quadradonas de inox, cerca de 3.000, de 5.000, dá pra ser um pouco mais cara também. Se for um pouco maior, mais cara, 9.000. Aquelas com borda, aquelas de sobrepor com bordinha, entre 1.000, 2.000, depende do tamanho. Só se atente à marca, porque tem muitas muito baratas. Dá pra usar, mas é uma coisa que vai ser colada na sua pedra, que não foi barato. Então, uma hora, se precisar trocar, vai ser um saco, né? Então, opte por uma coisa que seja mais durável. Uma Tramontina da vida dura mais. Por quê? Qual a diferença? Que você pode comprar uma coisa que diz que é inox, mas não é. Então, se cair uma faca, se cair alguma coisa, vai dar um arranhadinho, vai penetrar naquela tinta inox e aí vai oxidar tudo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se o inox ele for muito fininho, qualquer coisa que cai ali com um pouquinho mais de pressão vai entortar. E conforme o tempo passa, vai ficar aquela cuba mais feia, toda esburacada. E aí a Farm Sink a gente também tem de ferro fundido, que aí é muito caro. Mas é a coisa mais linda também. A Farm Sink, ela era realmente das casas de fazenda, porque antigamente a gente não tinha assim, né, água encanada, né, muito fácil. Então elas tinham que ser bem grandes para lavar qualquer coisa, tudo ali, e elas serviam também como um tanque mesmo. Então trazia a água e deixava dentro dela, né? Ficava a água armazenada nela e lavando ali. Não era algo, né, que a gente usa água corrente. Então elas são culturais mesmo lá nos Estados Unidos. E até hoje eles usam muito. Também de acabamento de inox para qualquer modelo, temos a brilhosa, a muito brilhosa, a semi-brilho, a opaca, que é a escovada. Eu dou preferência à escovada. Ela é um pouquinho mais cara, mas a cuba é um lugar de serviço e a gente usa muito a cuba. E tudo é dentro da cuba. Então, é difícil a gente tomar cuidado com o que a gente vai ficar colocando na cuba. Se você optar por ter que ficar cuidando, beleza, mas a maioria das pessoas não fica cuidando. Então, com o atrito, tem muito atrito dentro de uma cuba. A de brilho já escancara assim, ó, estou arranhada, estou arranhada, estou arranhada, e vai perdendo o brilho, porque ela está arranhada. Agora, a escovada, ela já é arranhada por si só. Então ela já é do jeito que ela vai ser. Então ela já tem esse acabamento, o que faz com que ela seja sempre linda. Ela nunca vai ficar com cara desgastada. Diferente da brilhosa. Você coloca ela, é linda, parece um espelho. Mas ela vai arranhando e aí vai ficando com cara de gasta. Bom, e quanto às bancadas da cozinha, era isso. Se você ficou com alguma dúvida que eu não falei, ou que você quer que eu destrinche melhor essa ideia, só colocar aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.